Gente, compartilhou a tela aí? Tá compartilhando, né? Sim. Tá. Então, daquele jeito, vocês me avisem caso tenha alguma pergunta no chat, tá? Eu tô meio assim hoje, tô meio mareada, parece, meio perdida. Tá bom? Então, vocês vão me ajudando. Eu tô com um aparelho nos dentes, então, se a minha dicção tiver muito ruim, vocês me avisem para eu tirar, tá? Porque às vezes fica ruim mesmo de entender. Geralmente, quando eu vou apresentar alguma coisa de maneira rápida, eu tiro. Mas como aqui dá quase 1h30 de fala, aí eu opto por ficar. Mas aí, se vocês acharem que não está muito bacana, tá? O prof tira. Então, vamos lá, então. F5, né? Deu certo? Apareceu a minha caroca aí? Minha caroca de avatar? Apareceu. Ah, é aula 5 essa, tá? Depois eu tenho que fazer algumas correções nesses slides. Então, assim, hoje a aula, então, é de geografia agrária. Nós vamos falar um pouquinho sobre agricultura, a Revolução Verde, a agroecologia, e, é claro, também sobre a estrutura do Brasil, né, quanto às terras, né, o território brasileiro, a estrutura fundiária brasileira. E assim como em outros aspectos do Brasil, nós vamos notar uma intensa desigualdade nesse setor, tá? Nessa área, nesse setor aí do Brasil, ok? Então, começamos assim. Não foi, tá? Começamos com a chargezinha, né, sobre o agronegócio. Então, para a gente poder entender a estrutura fundiária brasileira, é importante que tenhamos em mente toda aquela história que nos é contada desde pequenos, desde que começamos nossa vida escolar. Ou seja, aquela história que nos é contada sob a percepção, né, do colonizador. Então, que tudo bem ter acontecido praticamente não, né? Foi um genocídio, né, quanto à população indígena, depois que vieram os escravos, né, e tudo isso é contado sob a ótica do colonizador, de tal maneira que a gente criou, né, foi criando um preconceito quanto a isso. Se a gente for pensar, é um problema, é claro, também estrutural, né, do Brasil, porque a gente tem um racismo extremo, né, com relação às culturas, né, às raças e às diferentes culturas, e com essa sobreposição da cultura europeia, ok? Não é porque a gente é branco, né, que a gente tem que aceitar tais atrocidades. Então, assim, os colonizadores vieram, aqui já moravam povos nativos, né, no nosso caso eram índios, mas em outros lugares tinham aborígenes, por exemplo, né, no nosso caso eram índios que foram exterminados, né, e aí os caras foram rateando, quando eu falo ratear, eles foram aí dividindo as terras brasileiras entre eles. Então, por isso que tem essa charge aí. Deveria ter pedido para vocês explicarem alguma coisa para mim sobre a charge. Alguém quer falar alguma coisinha sobre a charge? Outra impressão que tem, outra percepção que tenha sobre essa charge? Vou voltar para ver vocês, porque eu gosto de vocês. Cadê? Estão me escutando? Sim, prof. Alguma coisa assim para dizer sobre a charge eu não tenho, mas eu tenho uma indicação de música. Se chama, se eu não me engano, O Dia em que Ike Batista Encontrou o Lampião, alguma coisa assim, da banda El Effecto. E é bem legal e fala sobre realmente ali um encontro, no caso, que seria do Ike Batista com o Lampião. E aí ele fala dessa relação do agronegócio. Ah, eu já estou até escrevendo aqui, que eu não conheço. Talvez no final da aula a gente possa ouvir, né? Ah, é uma boa ideia. Uhum. Deixa eu ver o que estão falando aqui.
Bem isso, Andressa. Boa noite, Débora. Então tá, deixa eu retomar aqui. Então, assim, vocês lembram, é claro, das capitanias hereditárias, onde tinham 12 capitanias, e elas, então, aquela parte, aquela porção ali leste do território brasileiro foi dividido entre algumas pessoas, né? E essas capitanias eram hereditárias, então elas ficariam para as famílias de tais pessoas. Essa lei de terras, eu quero salientar para vocês que tem algumas palavras escritas erradas de acordo com a nossa norma, né, culta de agora, gramatical de agora, mas para a época ela não está errada. Deixa eu compartilhar. Hoje a minha amiga que pede para eu compartilhar, acho que não, que pede para eu aumentar a tela, não está. Então, olha só. A lei de terras, o que ela vai dispor? Né? Então, dispõe sobre terras devolutas no império, ou seja, terras devolutas, a que se refere? Terra que não é de ninguém, né? E acerca das que são possuídas por títulos de sesmarias sem preenchimento das condições legais, bem como por simples título de posse, mansa e pacífica. Enfim, e aí ele discorre, tá? A prof não vai ler tudo isso para vocês, é claro, depois eu vou disponibilizar os slides. O artigo 1, o que ele fala? Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja a compra. Então, aquele uso capião, a questão da posse, tá? Então, não pode, não vai poder mais. E a gente tem aqui também, os que se apossarem de terras devolutas ou de alheias e nelas derrubarem matos ou lhe puserem fogo, olha só como que era escrito derrubarem aqui, matos, né, lhe puserem fogo. Enfim, serão obrigadas a despejo com perda de benfeitorias e demais sofrerão a pena de 2, 6, nananana. Enfim, gente, se a pessoa se apossar da terra e começar a fazer aquelas benfeitorias, ela vai perder tudo e, além disso, pode ter de 2 a 6 meses de prisão ou ainda pagar 100 pilas ali. Vai saber como que eram os pilas, né, daquela época. Eu lembrava uma vez, o que era? Enfim, nem vou falar errado, Deus o livre. E determinou, então, parâmetros e normas sobre a posse, manutenção, uso e comercialização de terras no período do segundo reinado, ok? Então, essa lei de terras, ela é uma lei, né, que busca aí colocar alguns critérios para isso. E ela teve algumas consequências. Então, possibilitou a manutenção da concentração de terras no Brasil. Por quê? Quem não tinha como comprar a terra, né, não podia comprar. E se apossasse de alguma terra devoluta aí, teria essas penalidades. Regulamentou a propriedade privada, principalmente na área agrícola do Brasil. Então, foi a primeira lei quanto a isso. Aumentou o poder oligárquico e suas ligações políticas com o governo imperial. Então, o que é esse poder oligárquico? Né? É quando o poder fica na mão de poucas pessoas. Se a gente for pensar nessa questão aí do início, né, ainda no sentido das capitanias, ficou aí na mão de quem recebeu essas áreas de terra. Né? Dificultou o acesso de pessoas de baixa renda às terras. Muitas perderam sua fonte de renda. Então, quem até aquele momento era apenas um poceiro, não tinha documento da terra, acabou que foi despejado, né? Essa questão de grilagem, de tomar posse, de ir desbravando, né? Tem várias questões dessa aí no Brasil. Acontece muito, até hoje ainda acontece, principalmente a questão da grilagem. Então, a classificação de propriedades. Gente, tranquilo aqui? Sumiram meu povo. Ai, Safados. Quem que é safados, Caio? Os caras, né? Ai, então tá, se tá bom, vamos embora.
aqui. Uma classificação de propriedades em relação ao tamanho das áreas. Os imóveis rurais são classificados em pequena propriedade, tá? Aquela que o imóvel de área é compreendido até 4 módulos fiscais. E aí, sobre os módulos fiscais, tem esse quadrinho aqui que eu fiz para vocês, tá? Eu tirei do site do INCRA. Depois eu vou colocar a fonte ali, ok? Média propriedade, então, imóvel superior a 4 até 15 módulos fiscais. Grande propriedade, que é um imóvel rural, superior a 15 módulos fiscais. O minifúndio. O minifúndio, o que ele vai ser? Ele vai ser uma pequena propriedade rural, geralmente de agricultura tradicional ou familiar, tá? A empresa rural, ela é uma propriedade que possui agricultura moderna, tá? O latifúndio a gente ouve bastante, né? Então, ela é pouco explorada, visto o domínio constituído de terras não cultivadas ou de áreas onde se pratica um tipo de cultura que não atinge grandes investimentos. Então, o latifúndio, por exemplo, a maioria das propriedades brasileiras, tá, são latifúndios, ou seja, grandes propriedades de terra que têm basicamente uma cultura, né, e de repente não tem toda a produtividade que essa terra poderia ter, ok? Essa questão aqui dos módulos fiscais, o prof não vai ler não, que fica muito cansativo, ok? Mas depois vocês deem uma olhadinha lá. Ó, o minifúndio, geralmente, ele tem policultura, ou seja, a pessoa planta, como é uma agricultura familiar, a pessoa planta várias culturas, né? Salsinha, cebolinha, tomate, mandioca, arroz, enfim, né? E a propriedade, a empresa rural ou o próprio latifúndio, tá? Eles trabalham com monocultura, ou seja, apenas um tipo de cultura. Então, tem aquele mar de soja, aquele mar de milho. E geralmente são para exportação, ok? Enquanto a agricultura, né, atende aí o mercado interno, abastece os supermercados. O minifúndio, ele produz alimentos, enquanto um latifúndio ou empresa rural comumente produz commodities, tá? Que são essas mercadorias, né? Que não estragam, pode ficar muito tempo guardado, tá? Eu ouvi um barulhinho. Nada. Não é nada. Enfim. E aqui nós vamos... Olha, gente, como eu tô lesada hoje. Meu Deus, é que eu fiz uma apresentação já hoje. Aí tô meio assim. Ana, me desculpem, tá? Mas vamos lá. Então, o percentual de latifúndios por área total por região. Então, o lugar que mais vai ter latifúndios será a região centro-oeste. Região centro-oeste, ela foi há pouco, né? Começaram a, digamos, expandir aquela região, as pessoas de outras regiões do país começaram a ir para a região centro-oeste, e ela é marcada, ela tem essa característica aí de forte agricultura e pecuária também, tá? Então, olha só, eu coloquei esse carinha aqui, esse emoji de assustado, porque 50% das terras brasileiras está para 1% da população. Gente, então toda aquela desigualdade que nós conversamos no dia de falar da geografia urbana também está expressado na geografia agrária, tá? Essa questão da desigualdade da distribuição de terras aí.
Aqui nós temos uma chargezinha. Então, aqui é absurdo, essa floresta invadiu nossas terras há milhares de anos e hoje atrapalha nosso agronegócio, né? Então, assim, os caras avançam para a floresta sem dó. Só que vai chegar um momento que essas pessoas vão ver que a gente não come dinheiro, né? Só que antes deles perceberem isso, eles já vão ter prejudicado boa parte da população que tem a necessidade dessa vegetação e que não tem o que fazer, né? Por causa do poder. É tudo muito mancomunado. O agronegócio com a política, vocês vão perceber que a bancada ruralista, né, no Senado, é bem grande, também na Câmara dos Deputados, enfim. Então, é uma coisa assim que a gente, enquanto indivíduo pequeno, indivíduo mesmo sozinho, não consegue fazer as coisas. A gente só conseguiria mesmo se nós fizéssemos uma revolução. Como, sabe aquelas marchas mesmo do MST que eles fazem, né? Buscando aí uma reforma agrária. Tá? Então, olha só, as distribuições de terra no Brasil. Então, na região norte, né, nós vamos perceber aí, ó, que tem norte e centro-oeste, né, pega uma partezinha ali de centro-oeste e uma parte do nordeste, ok? Esse verdinho se refere aos povos indígenas, que eles ficam com a menor fatia, né, e um país ali de propriedades rurais, ó, as áreas urbanas, unidades de conservação e outras áreas públicas somam menos da metade da área ocupada por todas as propriedades rurais do território brasileiro. Teve uma outra aula que tinha um professor de biologia e nós conversamos um pouquinho sobre isso também, né? Então, olha só. Gente, esse mapa não quer dizer que 60% está tudo ali, tá? É só para fazer essa divisão das propriedades rurais, dos povos indígenas e dos latifúndios, ok? Mas só que, claro, tem latifúndios na região sul, na região sudeste, enfim, nordeste, ok? Então, olha aqui, ó, mais de 52 mil camponeses e trabalhadores rurais em condição de escravidão. Isso, por vezes, passa aí no jornal e também graças a Deus, hoje temos internet e a gente pode também ficar sabendo dessas coisas. É claro que era melhor não saber, caso não existisse, né? Mas as pessoas ainda trabalham, sim, em regime de escravidão, onde o que acontece? Elas ficam alienadas àquele patrão e não conseguem sair daquilo, né? Então, ficam devendo, certo? E aí não conseguem sair dessa situação. Ó, na questão da pecuária, da cana-de-açúcar, né, e de outras lavouras ali, ó, carvão. Esse do carvão a gente vê, nossa, é terrível, assim, até crianças trabalhando, né? Enfim, isso é extremamente complicado, ó, e os estados que mais apresentam, tá? E aí, eu trouxe a figura do Jeca Tatu. Conhecem o Jeca Tatu? Então, o Jeca Tatu, que ele é? Ele é um personagem criado por Monteiro Lobato, né, em sua obra Urupês, que contém 14 histórias baseadas no trabalhador rural paulista. Simboliza a situação do caipira brasileiro abandonado pelos poderes públicos, às doenças, ao atraso econômico, educacional e à indigência, assim, política, né? Ele é uma pessoa, um indivíduo que não entende de política, que acaba alienado, tem a questão do voto de cabresto, né? Tá. Agora, como que vocês estão com os microfones de vocês? Como que tá o microfone aí? O do Gabriel. Meu tá ok. Ô, Gabriel, meu também estava funcionando, hein? Eu arrumei. Tô brincando, Gabriel. Oi, gente, então assim, já que vocês aceitaram ser gravados, ah lá, o Gabriel disse que é porque não tem mesmo.
Então, você pode escrever no chat. Já que vocês aceitaram ser gravados, eu quero ver um pouquinho vocês, porque eu quero conversar um pouco sobre o Jeca Tatu. Vocês já chegaram a assistir o filmezinho do Jeca Tatu? Bianca, que tem criança. Na verdade, sim. Eu O não meu avô conheço. gostava bastante. Eu já ouvi falar, mas nunca assisti. Então, meus amores, vocês vão assistir. Ele é um filme, eu vi hoje, tá? Eu já tinha visto trechos, né? Só que eu assisti hoje para poder poder falar para vocês dele. Se eu não me engano, foi na prova de 2018 da UFPR, caiu uma questão sobre o Jeca Tatu. Tá? Então, o Jeca Tatu, ele é um camponês, né? É claro que o Monteiro Lobato traz ele com uma preguicinha, assim, porque ele precisa ser engraçado, sabe? Mas é claro que o trabalhador do campo não é preguiçoso, né? Só que ele é um cara um pouquinho preguiçoso, sim. No entanto, quais questões é importante vocês analisarem? Ele tem uma pequena propriedade, então ele mora numa casinha de sapê, tem uma pequena propriedade, ele e a família dele. Cadê a menina, a Sabrina, né, que gosta de história, não veio hoje? Então, vai tipo contar a historinha aqui para vocês, depois vocês assistam. Ele é bem inspirado, assim, em Chaplin, só que tem falas, né? O do Chaplin, Tempos Modernos, por exemplo, não tem fala. E ele tem Professora, fala. acho que sou eu. Ah, Tamara! Aí, ó, Sabrina, nada a ver. Ô, Tamara, aqui eu vou te contar a história, então, para vocês hoje. E é assim. Então, vão imaginando. Então, ele é um pequeno proprietário de terra, tem a terrinha dele ali, mora numa casinha muito simples de sapê com a família. Tem no YouTube mesmo. Eu acabei de assistir no YouTube, tá? Tem do Mazzaropi, que a Vitória falou ali, e tem também E também tem um outro que é mais recente. Tanto que a minha filha foi assistir comigo, ela vive falando, mãe, vamos assistir filme, vamos assistir filme. Eu falei, então vamos assistir hoje, eu vou escolher. Daí escolhi esse, a bicha, ó, se mandou. Mas assim, aguentem firme, tá? Vai ser um momento assim que vocês vão se distrair. Vai ser relaxante e ao mesmo tempo vai ser intrigante, vai ser complicado, porque a gente já entende algumas questões, né, de desassistência, por exemplo. Enfim, meu pai do céu, deixa eu focar. O Jeca Tatu, ele mora numa casinha de sapê com a sua família. Tá? Então, ele é um pequeno proprietário de terra, tem a terrinha dele ali, mas a casinha dele é super simples mesmo. Só que o vizinho dele, que é um latifundiário, que é um grande proprietário de terra, vai comprando as terras dele, vai mexendo com ele, vai enchendo o saco dele, para quê? Para que ele vá vendendo. Chega um momento que ele não quer vender para o vizinho, tá? E aí, pelo que eu pude entender, a venda de um português, venda que eu digo um boteco, um mercadinho, o mercadinho do português, ele tem que ir lá comprar os mantimentos para a família dele, só que ele não tem grana. E aí, o que acontece? Ele vai vendendo pequenas partes da sua propriedade. Só que o português não está comprando para ele, está comprando para o latifundiário. Enfim, ele vai comprando ao ponto que o Jeca Tatu fica só com uma partezinha ali da casa mesmo. E como ele não sai, claro que acontecem outras questões ali, umas brigas, tal, porque, por exemplo, o filho do latifundiário gosta da filha do Jeca Tatu. É claro que tem que ter aquele romancinho, né, gente? Imagina. E aí, enfim, acontece um entreveiro ali, como eu falo para os meus, e o latifundiário coloca fogo na casa do Jeca Tatu, sabe? E aí ele se vê obrigado a ir embora, coloca a família dele ali no carrinho e vai-se embora. E quando ele está indo embora, os colegas ali, os agricultores, os pequenos agricultores e até mesmo funcionários da fazenda, porque as pessoas tiveram que ir vendendo as propriedades e ir trabalhar para os grandes proprietários, né? Então,
pessoas ali, os trabalhadores, os empregados da grande empresa, não deixam ele ir, fala para ele ficar, tal, tal. Aí tem uma questão, tem muito uma questão de política também, daí o Jeca, eles fazem toda uma conversa, e o Jeca Tatu vai para a cidade para conversar com um candidato a alguma coisa, eu acredito que deve ser a deputado. Vai para a cidade conversar com esse deputado. Gente, sem mentira, é ver o que eles fazem conosco, sabe, assim, porque você é muito importante, nós vamos trabalhar para você, porque o agricultor, nananã, nananã, sabe, enfim. E aí, são essas questões que eu, Franciele, retirei dali. Mas é claro que vocês também vão ver outras questões, terão outras percepções também sobre isso. Ok? Então, e aí tinha uma questão sobre o Jeca Tatu, numa prova aí da UFPR, eu quis trazer para vocês. Tá? Então, hoje, ó, já tivemos historinha, e depois vamos ter a música ali que a Vicky passou pra gente. Falou pra gente. Beleza, gente? Quem já assistiu, teve a mesma percepção que a minha? Teve outras percepções? Digam-me tudo, não me escondam nada. Escrevam aí. Quem já tinha dito que tinha assistido? Ó, a Victoria já tinha assistido? Já, o meu avô gostava bastante. E aí, quais foram as suas percepções? As mesmas da prof, dá pra ver bastante ali o que a prof falou no caso, né, desses problemas que ele tem que enfrentar com a venda das terras também e com relação às novas leis. Isso. Outra questão Claro, tem um monte de questão social também, mas aí, bom, já foge totalmente do nosso contexto. Isso. Tem a questão também, sabe, gente, do papel da mulher. Vocês prestem atenção. O papel da mulher, assim. E outra coisa que eu queria falar. Saco, esqueci. Mas eu lembro. Então tá, bora. E ele é assim, gente. Ele é bem sonolentinho, chateadinho mesmo. Tem bastante, tipo, uns gibizinhos também sobre ele. E ele tá sempre com esse cachorrinho dele. Todo mundo meio magrinho, assim. Os filhos dele, o cachorrinho, a vaca. E tem todo um teor engraçado, né? Mas que ao mesmo tempo a gente sente uma tristeza por ser dessa maneira, tá? E aí, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo agro, a indústria, a riqueza do Brasil, né? E aí, o agro é pop. Eu acho que o agro é pop, pode ser pop, pop de popular, né, de massa. Agora, não é tão. Tem a questão da tecnologia, mas ele também não é tudo, porque ele não abrange toda a população, esse desenvolvimento, né, que as pessoas dizem o agro trazer, não atende a população de maneira geral. Então, o agro, ele é o caminho para o desenvolvimento? O que é desenvolvimento? Agora vão ter que falar. Todo mundo escreve aí, para mim. O que é desenvolvimento? Sem medo, sem nada, sem vergonha. Sejam sem vergonhas. Eu nem tô vendo as caras de vocês. Aí, ó. A Débora já quer saber da chamada. Calma, Débora. Estamos só começando. Daqui a pouco a Eduarda manda a chamada para nós. Gente, o que é desenvolvimento para vocês? Definam desenvolvimento em uma frasezinha só. Olha lá o Pedro. Pedro ensaiou escrever. Desenvolvimento é quando? Calma. Vamos, Bruna, escreva, João, Andressa, Aline, Tamara, Emily. Tá pensando, pode pensar. Algo vai para frente. Muito bem. Progresso, evolução. Bora. Quem mais?
É uma transformação. Escreva sem vergonha. Andressa, Aline, Isabelle. Cadê a galera? Só tá aparecendo esses nomes aqui para mim, senão ia falar o nome dos 55. Crescimento. Desenvolvimento é um crescimento de uma grande evolução. Crescimento, evolução, desenvolvimento, inovar. Professora, é uma transformação, não é? Transformação, pode estar relacionado também. Pode sim. Quem mais? Progresso. Olha lá, a Érica falou que é progresso. Metamorfose. Metamorfose é uma mudança, né? Quem mais? Aprimoramento de algo. Vou escrever aqui no Google. Vamos escrever aqui, desenvolvimento. Desenvolvimento. Só a palavra desenvolvimento para o dicionário. Ação ou efeito de desenvolver-se. Desenvolução, crescimento, progresso, adiantamento. It's very good. Enfim. E aí, o desenvolvimento, geralmente, ele tem que ser desenvolvido para todas as pessoas. Então, a importância, tá, de ter justiça social e equalidade de vida, ok? Se, principalmente, esse desenvolvimento no desenvolvimento urbano, tá? No entanto, para o agrário, também, eu acho que o desenvolvimento, ele precisa estar atrelado a isso. Porque se alguém está ficando com o ônus desse desenvolvimento, aqui, nada a ver fazer aspas. Se alguém está ficando com o ônus desse desenvolvimento, é porque ele não está acontecendo de maneira plena, ok? Então, olha só. Tem um cara, depois quero deixar um link ali para vocês também. Cara arrasa, assim. Então, o desenvolvimento, ele é uma evolução, como vocês disseram, ele é uma transformação, ele é uma metamorfose, ele é uma mudança, ele é progresso, só que temos que ter o cuidado de não achar que só alguns tendo o bônus desse desenvolvimento, ele está acontecendo. Geralmente, nós associamos o desenvolvimento à economia. Então, um lugar bonito, uma cidade bonita, planejada, top, ela é o quê? Desenvolvida. Os próprios países chamados desenvolvidos, como eles são? Né? Pensem nisso. E aí, nós vamos ter os em desenvolvimento e os subdesenvolvidos, certo? Então, questionem-se quanto a isso. Então, o desenvolvimento, ele tem que estar relacionado à qualidade de vida e à justiça social, onde toda a população tenha acesso aí, né, ao mínimo para ter qualidade de vida reintegra, tá? E aqui eu trago algumas coisas, agronegócio e desenvolvimento, né? Então, esse desenvolvimento é para quem? Certo? Todo mundo está sendo beneficiado com esse desenvolvimento? Então, vocês já viram ali a questão da própria escravidão moderna, certo? Onde as pessoas trabalham e recebem pouco, né? Outras pessoas trabalham e recebem de maneira com permuta para alimentação. Então, essa questão, por exemplo, de qualidade de vida está relacionado não só à alimentação, está relacionado ao lazer, né, e muitas outras coisas, certo? O prof não vai entrar nessa questão, porque essa questão de desenvolvimento, ela é enorme, sim. Principalmente o desenvolvimento urbano, que eu entendo um pouquinho. Então, olha só, a origem do agronegócio. Nós tivemos genocídio, escravidão, né? Essa questão da cerca do Brasil, ela tem pernas, porque vão invadindo terras indígenas, quilombolas e pequenas propriedades com ameaças, né? E assim o latifúndio cresce. Gente, eu acho engraçado que o conceito de invadir, quando é
geralmente na mídia, quando está relacionado ao MST, eles falam que o MST invadiu uma propriedade rural, né? Agora, quando a propriedade invade terras indígenas, por exemplo, eles não falam, né, dessa maneira, não falam invadir. Então tem muitas questões aí. Mas, enfim, é importante que vocês compreendam essa estrutura, né? Tipo, ó, que para se ter o agronegócio que nós temos hoje no Brasil, com esses grandes latifúndios, com essas grandes propriedades de terra, houve genocídio, houve escravidão, né? Esse plantation aqui, ó, ficou meio perdido, mas é porque eu queria falar ainda, né, a plantation, o que ele era? Era essas grandes propriedades de terra que plantavam uma única cultura e tinham principalmente como mão de obra, né, a mão de obra escrava, ok? Então, a distribuição de terras no Brasil, ela é distribuída de maneira irregular, nós já vimos também. Aqui a prof foi meio largando umas coisinhas para a gente ir falando sobre, tá? Quem mais produz alimentos são as pequenas propriedades, ok? E também os assentamentos. Se a gente for ver dados assim, dados do IBGE mesmo, vocês têm que ver quanto alimento dados do IBGE demonstram quanto de alimento, né, que as propriedades aí do Movimento Sem Terra, eles produzem e ajudam a população local, né, vendem em feirinhas. E somado a isso, gente, a qualidade desses alimentos, né, livre aí de agrotóxicos, tal, depois a gente vai falar um pouquinho de agroecologia, que essas propriedades, né, elas trabalham dessa maneira, de uma maneira mais tradicional um pouco, sem usar tantos aditivos químicos. Tá? Então, tem a reforma agrária. Então, o movimento dos trabalhadores sem terras, eles buscam isso, fazer essa reforma agrária, ou seja, tentar, né, dividir aí mais essas propriedades. Eu trabalhei no INCRA um tempo, quando eu fazia estágio no INCRA, quando fazia faculdade, lá em 2008, por aí. E os trabalhadores, trabalhava desenhando mapa de assentamentos, inclusive. Então, esses trabalhadores sem terra, o que eles fazem? Eles ocupam essas propriedades, essas grandes propriedades rurais, que geralmente elas não estão produzindo, né? Elas são chamadas de improdutivas, ok? Tem essa questão também. Então, muitas vezes a mídia passa, o movimento dos trabalhadores, o MST invadiu uma propriedade e arrancou todos os pés estragou a lavoura, né? Não é bem assim também, tá? E o contrário acontece muito, ou seja, aquele latifundiário, ele vai comprando terras, né, de todo mundo ao redor ali, que chega um momento que aquele cara que está tentando resistir, ele não aguenta e vende também. Esses dias eu assisti um vídeo assim, que é sobre ameaças, não é assim, bacaninha, vem aqui comprar tuas terras, tal, você aceita vender? Não. Se o cara não aceitar, eles matam cachorro, eles estragam as lavouras das pessoas. Quando a prof fala eles, é de maneira, tipo, super geral, eu estou generalizando, tá? Não é todo mundo que é assim, tem muita gente bacana também, ok? Então, eles estragam aí, matam cachorro, ameaçam no sentido de, você vai vender ou eu vou ter que negociar com a tua esposa, tá? Então, essa população que consegue a sua propriedade por meio da reforma agrária também sofre muito. O meu TCC do bacharelado, eu fiz no assentamento Celso Furtado, que fica em Laranjeiras do Sul, se não me engano. E lá tem aquela grande empresa de celulose, né, a Araupel. E aí, fiz nesse assentamento, e eles ganham ali cerca de, acho que 14, 15, depende do tamanho da propriedade, né, cada família ganha. E eles ganham tudo, e depois dá para perceber que as terras foram sendo vendidas, tá? As terras que eles ganharam. Mas, gente, muitas vezes não dá para a gente falar, os caras ganham e vendem, tá? Porque há uma pressão por trás de tudo isso, uma pressão econômica, uma pressão política,
tá? Tem que se pensar em todas essas coisas, essas questões sociais por trás disso, tá? A questão da água, né? Por exemplo, para você plantar, tu precisa de água, né? Além da água da chuva. É claro que, principalmente da água da chuva, mas tu precisa ter uma reserva de água. Essa água, muitas vezes, também, ela é monopolizada. A gente pode, se vocês pesquisarem, por exemplo, a indústria da seca, que no Nordeste, cara, os grandes proprietários, eles monopolizam a água de tal maneira que os pequenos não conseguem sobreviver, ok? Aí, ó, o que eu falei para vocês, ó, levam a população a passar sede, tá? Essa questão do agro é pop, o agro é tudo, o agro é tech, e aí o agro, ele é o quê? Ele é moderno, né? Por quê? Porque nós vamos ter, quando vocês pensam numa propriedade rural, o que vocês pensam? Agora vão ter que escrever de novo. Espera aí. Só quero ver se estão acordados ainda. Porque a minha voz é uma voz de ninar, né, gente? Vamos pensar. Fala, dá vontade de dormir com a minha voz. No entanto, acordem agora e me digam. Ó, quando vocês pensam em... Aquele ali já quer fazer a manifestação. Depois eu vou ler com cuidado o que vocês escreveram. Avisa qual é a rodovia de onde... Aí eu passo no... Tá. Gente, quando vocês pensam no campo, no agrário, no agrícola, o que vem à mente de vocês? Concentração fundiária, o cara quer começar a guerra. Gente, não é para começar a guerra, não, uma revolução nós vamos ter que fazer, mas de maneira organizada, tá? Nós vamos ter que fazer revolução, sim. Senão, a galera tá muito, muito cega nesse Brasil. Sofrimento. César. Muito estereótipo. Verdade. O que mais? Plantação, plantação. E aquela, viu, gente? E a plantação? Como que é essa plantação que vocês enxergam? Extensa. Isso. Monocultura. Então, percebam, quando a gente pensa em agricultura, em agrário, em rural, em campo, nós pensamos, né, naquela imagem, naquele marzão de soja plantado, verdinho, né? Quando eu era criança, eu olhava aquilo e achava lindo. E de fato é bonito, só que hoje a gente consegue entender o que, né, tem por trás de tudo isso. Ah lá, ó, o tiozão de bigode e chapéu observando a plantação. Uhum. O dono, né, o coronel. Ah lá, eu moro no campo. E aí, Alana, como que é o teu campo? Poli ou monocultura? Fumo? Nossa, eu tinha esquecido de falar fumo. Ah, Alana, então, vocês são de propriedade familiar, né? Porque é poli. Então, olha lá. Quem mais mora? Também mora. Ah, duas Alana. Uma Gasparim e outra Silva. Ah, a outra Alana também mora. É lindo aqueles cafezais gigantes. Trigo. Ah. Os primeiros plantations do Brasil foram de cafés, né? Uhum. Enfim, só que exatamente a imagem que a gente acaba associando, porque toda palavra que, quando a gente conversa, nosso cérebro já vai criando imagens daquilo, né? Quando eu fui falando do Jeca Tatu, por exemplo, vocês não foram já associando, né? Criando imagem? Criando imagem? Sim, alguém falou ali
Da cana? Sim, mas eu falei uma das primeiras, tá? Não falei a primeira. Tá? Uma das primeiras. Beleza. Vamos continuar aqui, então. Então, ó, o que é ser moderno, né? A questão as violações de um modelo que é dito produtivo, sustentável, só que ele é socialmente justo. Isso a gente não precisa nem discutir, que a gente já viu que não é, né? A prof já falou para vocês isso daqui, que o agronegócio, ele produz commodities e não alimentos, tá? Ninguém pega, né, e come, pega a mulherada e come soja, por exemplo, né, ali. Enquanto enquanto alimentos mesmo de uma propriedade de policultura, tu retira da terra alimentos, tu passa uma água ali, tu pode comer, né? Então, tem muitas questões aí de conflitos no campo, relacionado ao MST, né, que tenta estabelecer aí uma divisão mais justa dessas terras por meio da reforma agrária, que o professor falou para vocês também. Então, a Revolução Verde, tá? Olha aí, eu fiz até um esqueminha verde para falar de Revolução Verde, de tão verde que é a Revolução Verde. Só que a Revolução Verde é uma Revolução Verde, de tão verde, porque foi a invenção, a disseminação de novas sementes, tá? E de práticas agrícolas, e fazia tudo ficar bem verdinho, né? De maneira que aumentasse demasiadamente a produção. E essa produção do quê? De commodities, tá? Eu não sei super falar nada para vocês sobre isso, mas eu já dei aula no campo uma vez, e tem essa questão das sementes, né? Não sei se alguém poderia falar para mim sobre isso. A semente, ela funciona só para uma plantação, para uma temporada, só para uma temporada, uma plantação, uma sazonalidade, não sei. Pedro, como que é, Pedro? Por exemplo, eu ouvi falar que daí eles não podem, por exemplo, guardar essas sementes. Vocês que já são do campo ou entendem disso, por favor. Eu ouvi falar assim, que eles compram esses insumos, compram as sementes que são geneticamente modificadas, né? E que para que haja essa questão econômica mesmo, né? Elas ficam obsoletas, as sementes. E aí diz que quem compra tem que assinar até um termo lá de não poder reutilizar, né? Tem que vender toda a safra, enfim. Não sei muito bem como que funciona, mas é uma questão que eles ficam amarrados, né, a essas empresas que vendem os fertilizantes e as sementes e por aí vai. Sim, Vitória, a gente não consome soja inteira, tipo, mas a gente não consome mais o que vem dela. Tudo bem, tá? A gente consome, por exemplo, o quê? Óleo de soja. Mas ele chega para a gente totalmente industrializado, tá? E teria outra coisa natural para você utilizar no lugar do óleo de soja? Que é um alimento mesmo, tá? Quando eu falo para vocês em commodities, vocês têm que levar em consideração que está totalmente ligado à indústria, ok? Ali, ó, a Renata falou, ó. Existem algumas sementes geneticamente modificadas que não produzem mais de uma geração. Mas a relação a uma proibição, não sei. Mas comecei a questão da patente.
óleo de coco, banha de porco, enfim, tem várias coisas que dá para utilizar. Então, assim, é claro que tudo que eu falo aqui, gente, tem algumas coisas que são minha visão, tá? Mas, por exemplo, quando começa essa questão do agronegócio, da própria Revolução Verde, nós vamos perceber, deixa a prof compartilhar a tela aqui para vocês ir olhando. Compartilhar a tela não, aqui. Ó, vocês vão perceber que a Revolução Verde, ela parecia que ela iria resolver o problema, por exemplo, da fome, tá? Por quê? Se a gente pensar que aumentou a produção de comida, bom, a gente subentende que vai ter mais alimentos e vai ter um nível aí, vai abaixar o nível de desigualdade social. No entanto, ela não fez isso. Por quê? Porque ela aumentou a produção desses commodities, tá? Então, a Revolução Verde, o que ela trouxe? Ela trouxe investimento em tecnologia e desenvolvimento, e eu não falo para vocês que isso é de todo ruim, não é não, tá? Mas tem algumas coisas que não são boas mesmo. Então, ó, ela trouxe investimento em tecnologia e desenvolvimento, formação de centros urbanos do interior, desemprego rural, né, e o crescimento das cidades. Gente, a gente pensa assim, ó, pô, prof, o crescimento das cidades é ruim? Se você for pensar de maneira simples, não é. Uma cidade grande, cidade bacana. Só que a cidade, ela traz muita coisa velada, que a gente muitas vezes não vê, ok? Que a gente não enxerga, só que tem muita desigualdade quanto a isso. Então, essa Revolução Verde, ela aumentou a produção, trazendo desemprego rural, porque aquele pequeno proprietário, ele não conseguiu sobreviver, tá? Ela precisa de mão de obra qualificada, até porque, hoje em dia, por exemplo, há necessidade de você saber mexer com drones, a necessidade de engenheiros agrícolas, né, agrônomos, certo? A necessidade de saber manipular lá e pilotar, não sei nem como que fala, as máquinas agrícolas, né? Tem a questão também, ó, da modernização agrícola e a industrialização do meio rural, e aumentou ainda mais a concentração de terras, porque, novamente, né, a população, o pequeno proprietário acaba tendo que sair, porque o grande vai fazendo pressão, tá? Sobre a agroecologia. Então, ó, é uma forma de agricultura sustentável, né, que retoma aí as concepções agronômicas anteriores à chamada Revolução Verde. São chamadas de agroecologia as práticas de agricultura que incorporam as questões sociais, políticas, culturais, ambientais, energéticas, étnicas e por aí vai. Até eu coloquei ali feminismo, porque eu vi quando eu fui estudar, eu vi que as mulheres, né, elas dominam aí esse setor de agroecologia, sabe? É muito bacana. Até aqui em Cascavel tem uma feirinha que elas fazem na Unioeste, né, que a mulherada planta, colhe, vende os produtos, né? Então, há essa questão aí da soberania também feminina nessa questão, tá? Além disso, a soberania e segurança alimentar e nutricional. O que é mais saudável? Né? Então, eu reitero para vocês a questão de você comer com muito agrotóxico, né? Então, é um pouco complicado falar sobre isso, porque cada um tem a sua percepção. E eu, sinceramente, respeito todas as opiniões, né? Mas é melhor você comer comidas que são plantadas de maneira ecológica, né? Sem tanto aditivos químicos e tal. Eu lembro que uma vez um amigo meu da biologia falou assim:
a gente estava no mercado e fomos comprar maçã. E aquelas maçãs mais bonitas, é as que têm mais veneno, né? E eu não sabia, eu sempre procurava a maçã mais linda para comprar, né? E hoje a gente entende que tudo bem ter um furinho, aquela que tem um furinho ali, que entrou um bichinho, é porque ela é a mais natural. Porque a que não tem nenhum furinho, o bichinho não deu nem conta, né, gente? Enfim, então tem a questão da justiça ambiental, da democratização de direitos, né, saúde coletiva, o próprio feminismo e a economia solidária. Tá? Então, a agroecologia, é claro que ela abrange muito mais coisas do que isso, mas ela está relacionada a uma coletividade, né, onde há uma maior participação, né, da população, uma democratização mesmo, ok? Aqui tem duas questões. Então, vamos lá, vamos ver o que vocês me dizem. Isso, tipo, são geneticamente modificadas, né? Ah, entendi, ó, o agricultor não pode replantar aquela semente modificada, pertence a uma empresa. Sim, mas ele comprou, né, gente? Aham, exatamente, Renato. Olha só, gente. E olha, vocês podem ir escrevendo aqui, falando algumas coisas com vocês. O Brasil é um dos países que mais tem agrotóxicos liberados, né? Nossa, tem. Eu não vi os nomes, não, mas eu esses dias vi no Instagram, eu acho, que, gente, tem agrotóxico que está proibido há muitos anos em outros países, e no Brasil os caras deixam usar. A gente come veneno, né? E vocês, tipo, se a gente for pensar, é tudo muito atrelado à política, à própria saúde, então os mesmos donos de dessas empresas aí de fertilizantes também são donos de farmacêuticas importantes, tá? Ah lá, Ana, ó, eu faço curso técnico em agroecologia. Conta aí pra gente um pouco, Ana. O que mais que a gente pode saber sobre o agro? Ele é pop? Ah, semente própria tem uma época do ano que não pode plantar tal espécie de semente, porque podem gerar pragas. Uhum. E pode acabar afetando a produção quando for a época certa. Uhum. O Pedro acha que o agro é tudo. Não acho que o agro é ruim, só acho que está distribuído de maneira desigual. Poderia mais gente trabalhar com agro. Muita gente queria ficar nas propriedades deles. E aí foram retirados. Ô, Ana, que legal. E nesse curso vocês aprendem, por exemplo, a fazer o manejo das coisas de maneira de sem agrotóxico. Eu lembro que um dia eu fiz um cursinho desses bem curtinhos, daí eles ensinavam a trabalhar com cinzas para pôr nas plantas, sabe? Isso depende mesmo, João. Cada país tem a sua própria legislação quanto a isso. E a do Brasil tá bem complicadinha, tá? Ah, outra coisa que eu queria. Cara, quando eu penso em agro, eu penso na hora naqueles aviões, sabe? Jogando veneno. Meu. Quando eu penso na agricultura moderna. Hum, Corona ferrou com a gente, né? Enfim, então vamos. Eu vou deixar as questões ali para vocês lerem, tá? E daí vocês me falem qual. Eu vou deixar 5 minutos cada uma.
Eu vou deixar 5 minutos e daí vem a gente conversa sobre e depois deixo a outra. Podem fazer a leitura? Estão conseguindo ler? Vão ter que usar o microfone, que o meu tá grande aqui. Professora, tô falando no chat que é a letra C. Ah, já terminaram. Você sabe que eu estava pensando aqui, gente, 5 minutos, né? Só se tiver 3 dias de aula para ficar 5 minutos em cada questão. Foi unânime a letra C? Gente, para vocês verem quanto tempo que eu não faço uma prova assim, né? É quanto geralmente em média, assim, que 1 minuto em cada questão, meio É o minuto, 1 minutinho, né? Essa tá curtinha até. Então, é a letra C, sim. Tá certo. Vocês estão certíssimos. Então, vamos para a outra. Ah, essa é a do Jeca Tatu.
Beleza? Beleza. E aí, qual que vocês acharam que era nesse caso? B. Tem esse Mozilla aqui. Mozilla. C. Peraí, não é C não, tá, gente? Não, é Vamos ver. Esse Pedro é engraçado. C. Pois é, gente. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre, então. Né, ó. O meio rural brasileiro protagoniza, desde longa data, uma série de questões, algumas das quais contadas em verso e prosa, como o clássico Urupês, em que Monteiro Lobato tece uma crítica social ao Brasil agrário, por meio do imortalizado Jeca Tatu, um personagem indolente, desleixado, ingênuo e desprovido de educação. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. O Jeca Tatu não apenas simboliza o caipira numa perspectiva negativa, como também um país pobre, injusto e atrasado, baseado em uma economia agroexportadora. Isso é verdade? É, né? É bem verdade. Tá? O descaso do governo com os moradores do campo, somente lembrados pelas autoridades públicas em tempo de eleições, está na raiz do êxodo rural, destacadamente no sudeste do país, na primeira metade do século XX. Tá? Aqui não vai ser bem, não é bem a região sudeste, e também não está na raiz do êxodo rural. Tá? A C. A chegada de imigrantes de origem europeia, notadamente italianos, alemães, ucranianos, promoveu a um só tempo a modernização do campo no Brasil meridional e a superação da figura social do Jeca Tatu. Essa não, essa está errada também. Enfim, apesar da adoção de modelos urbanos de administração dos negócios agrários, penetração de equipamentos urbanos no espaço rural e irradiação do modelo de consumo urbano no campo já serem uma realidade no Centro-Sul, o Nordeste permanece agrário rural. Gente, a gente tem que superar essa questão do que o Nordeste é só isso, né? A população rural no Brasil, até a primeira metade do século XX, assemelha-se à figura do Jeca Tatu, o que explica a modernização tardia do campo brasileiro. Não, também não. Ô, professora, A letra A. Hã? a questão da B, eu marcaria a B, mas daí que não é do Sudeste, que seria aquele mapa que você mostrou, que é o Centro-Oeste, com não sei quantos por cento. Ó, porque assim, ó, a gente falar de maneira super genérica do descaso, né, ó, o descaso do governo com os moradores do campo, somente lembrados pelas autoridades públicas nos tempos de eleições. Está na raiz do êxodo rural. O êxodo rural, ele não vai ter a ver com, né, o descaso do governo. Ele está relacionado ao processo de industrialização, tá? E urbanização e da própria Revolução Verde também, né? Da Revolução Verde, da industrialização do campo, onde essa população se viu obrigada a sair, ok? Destacadamente no sudeste do país, o sudeste é composto por quem? São Paulo, né? Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo, tá? Então, essa questão do Sudeste ficou meio assim, né? Deixa eu ler de novo, que o descaso do governo ficou meio confuso mesmo. As autoridades, destacadamente no Sudeste do país, na primeira metade do século XX, 1950, antes de 1950. Enfim, essa questão do Sudeste dá para a gente deixar. Eu acredito que não vai ter muito a ver, vai estar relacionado a essa questão do êxodo rural, que não foi por causa do descaso do governo. Tá? Quem que estava falando comigo? A Tamara? Sim. Tá? Franciele,
levo isso em consideração, viu, Tamara? Tá bom. Tá? Mas a questão ali do Sudeste eu meio que deixo de lado. Eu levei em consideração essa questão do êxodo rural não ser culpa, por exemplo, de um descaso, e sim do próprio processo de industrialização, urbanização, a própria questão de virar, das propriedades virar agroindústrias, né? Enfim, questões desse jeito. Mais alguma questão, gente? Sim, Pedro, o êxodo rural tem a ver com a mecanização do campo. Começa-se a mecanizar o campo e não precisa-se mais da mão de obra, né, aí humana, braçal, tá? Concentração de terra também, porque eles vão comprando cada vez mais terras, ficando uma família apenas é dona de uma grande propriedade, tá? E aí as pessoas vão perdendo emprego, até porque é uma grande propriedade, hoje, ela tem maquinário, uma tecnologia fortíssima, né? Eu não sei, vocês que entendem um pouco mais sobre isso, por exemplo, às vezes alguém entende, tem máquinas que não precisam nem mesmo da pessoa para dirigir, né? Para pilotar ela, não sei se é pilotar ou dirigir. Sim, os trabalhadores acabam sofrendo com isso e indo em busca aí tem que ir para a cidade, né? Acaba indo para as cidades e ocupando as periferias. Isso que acaba acontecendo. Vamos ouvir a música que a Vitória tinha falado? Ela está aqui? Saiu? Ah, eu escrevi aqui a música, deixa eu achar. Encontrou quem, gente? Vou deixar assim. Vamos ver se aparece alguma coisa. Ah, Lampião. Posso só colocar assim? Porque a prof não tem os dons, né, dos parari parará. Por esse vagalume aqui. E aí dá para ler a letra. Ixi, tá. Vou botar. Ixi, o jogo play não dá, né, gente?
Que Globoplay tem que ser assinante. Gente, me dê um help aqui, porque naquela ali do coisa não foi. Vai no YouTube, professora. Então, mas você viu que quando eu vou ali no YouTube, Não, escreve assim no YouTube. aqui, ó. Agora é que faltou umas partes. Faltou o lampião. Pois meu computador tá assim. Faz meio que quer. Eu gostei da música e aí, curtiram? Ela vem mesmo meio que dizer essas questões aí que nós falamos dessa desigualdade no campo também, da estrutura fundiária do Brasil, como ela funciona. É importante destacar, gente, bem animadinha, gostei sim. Bem animadinha e tem bastante questão social ali inserida. É importante destacar que tem vários lados, né? O social, o sistema, né? Tem vários lados e cada pessoa vai optar pelo seu lado, né? Então é por isso que eu digo que é importante também a questão da representatividade, de nós termos representantes. Porque se você for pensar, o agronegócio, eles têm muitos representantes, e por isso que o sistema está assim, né, em tudo. Então, é muito também uma questão de sistema capitalista, que sozinho, um indivíduo só não consegue combater. E é uma coisa vai levando a outra, enfim, né, são várias demandas que todo mundo tem. Então, são coisas que nos deixam chateados, mas que também, muitas vezes, é melhor só superar e seguir a vida. Mas é isso, eu quis trazer para vocês a estrutura aí fundiária do Brasil, como é mais ou menos. Eu não acabei que não preparei sobre a agricultura do mundial, né? Espero que vocês, quando forem estudar um pouquinho de geografia agrária, busquem aí na própria internet, tem muita coisa, né? Hoje meu computador tá assim, ele tá do jeito que ele quer, tá se mandando, tá bom? Vocês me escutaram agora? Querem falar mais alguma coisa? Obrigada a você, Renata. Hoje eu tô, que nem eu falei para vocês, hoje eu tô o dia inteiro meio envolvida com apresentação de trabalho, e aí fiquei assim. A gente fica assim, sei lá, mas eu não queria deixar de dar aula para vocês hoje também. Espero que vocês possam ter aproveitado alguma coisa, tá? Prof, sou de Rio Bonito do Iguaçu. Isso mesmo. Deixa eu ver quem que é. Gente, se vocês tiverem alguma questão, quiserem me perguntar alguma coisa, tá? A prof também não sabe tudo, mas eu posso ajudar no que vocês, a demanda aí que vocês tiverem, tá? Eu posso tentar ajudar. Aqui a Lana falou, prof, sou de Rio Bonito do Iguaçu, cidade vizinha de Laranjeiras. Eu conheço a Lana por mapa, né? Eu fiz muito mapa de Rio Bonito de Iguaçu e Laranjeiras do Iguaçu, do Laranjeiras também, né? Porque ali tem bastante assentamento, né? Porque ali tinha muitas propriedades chamadas de improdutivas, né? A Lana. E aí eu nunca não cheguei aí não, mas fui onde eu te falei, no assentamento Celso Furtado. Viu? Isso mesmo, um dos maiores, da América Latina. E assim, um povo trabalhador, né? Povo bonito, assim, bonito de se ver, que sofre muito, tem muito conflito no campo ali.
Então, é o que eu digo, às vezes eu tenho, a geografia, ela é assim, né? Ela tem muitas questões sociais. Ô, Duda, se você já quiser parar de gravar, que agora meio que não é aula mais, é só uma conversinha aqui com o povo, com o meu povo, tá? E a chamada, professora? E a chamada, Duda? Ixi, eu não sei cadê a chamada, não. Deixa eu ver se me mandaram aqui no Eu WhatsApp. mandei o link, eu já mandei o link, tá lá em cima, Ela já no chat. mandou, Tamara. Vou tentar mandar de novo, peraí. Aqui, ó, já tá aqui. Ah, tá, ela mandou novamente. Então, assim, gente, é isso. É isso aí, pessoal. O agrário se confunde com o urbano aí nessas questões desiguais, né? Boa noite para vocês. A aula que vem, espero que eu esteja mais descansada, tá bom? Um beijo, se cuidem.